que aparece o recibo, ele disse que foi lá e comprou do bolso dele para ajudar o Brasil. Pois é, meu caro Salgado e Tati, é uma demonstração de amor que é impressionante, esse sentimento, e a gente, claro, né, a gente sabe que é uma estratégia de defesa, mas a justiça não tem sido tão complacente com essas construções que são bastante imaginativas, até para quem sequer conhece um pouquinho do judiciário, principalmente aqui na capital federal. O fato é, Salgado e Tati, que há uma operação em curso. Essa operação já encontrou muitos elementos que demonstram que havia ali uma tentativa e consumação de venda de produtos, aliás, de presentes que a presidência da República ganhava. E o mais curioso ainda é que havia uma determinação do Tribunal de Contas da União para que esses presentes, aliás, esses itens fossem devidamente catalogados e entregues ao departamento responsável. E uma vez que já tinham sido vendidos, houve toda essa operação para o resgate desses produtos, para a entrega para o TCU, de acordo com a determinação do TCU. E o amor foi tão grande, essa devoção ao ex-presidente, mas esqueceram que uma outra joia, na verdade um relógio muito caro, esse aí, o amor não foi suficiente para recuperar, sabe, Salgado? Porque se porventura essa joia que foi recuperada foi dada essa demonstração de afeto, a outra não, o relógio Patek Philippe, por quê? Porque o TCU não chegou nem a ser registrada a entrada como um presente ganho à presidência da República. Então, como não havia sequer o registro, não houve nem possibilidade do TCU informar ou requerer a devolução desse objeto. Então, nesse que não foi requerida, não houve esse amor tão grande assim pelo ex-presidente da República. É claro que vai ser dada toda oportunidade de defesa, mas é pouco crível que essas informações sejam aceitáveis, até porque nós sabemos que esse procedimento corria lá na Justiça Federal e foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, e já se há uma perspectiva, já houve um sorteio da relatoria desse caso, e, claro, que vai ser definido aí já a informação de que quem vai fazer essa é o ministro Alexandre de Moraes. Ele que deve fazer a relatoria desse caso. É mais uma pedra no sapato do caminho do ex-presidente da República, agora com contornos muito mais difíceis do que aquele que aí enfrentava anteriormente, porque há elementos bem próximos de demonstrar que havia ali um comércio ilegal dos presentes recebidos pela presidência da República. Notem que se fala muito em prisão preventiva, dessa possibilidade, mas é bom lembrar que tem que ter alguns requisitos necessários para que haja a prisão do ex-presidente. Em um primeiro momento, a gente, pelo que vê das investigações, a não ser que novos elementos sejam juntados nos autos, ainda não há elementos concretos para que essa prisão ocorra, porque veja que essa situação toda ocorreu no ano passado, então é necessário que para uma prisão preventiva haja a questão da contemporaneidade, ou seja, tem que ser um fato atual, e também alguns outros elementos que até o momento, pelo decorrer das investigações, ainda não foram possíveis serem determinados. Então, não há, a princípio, nenhuma obstrução de justiça nesse momento, pelo que está presente, mas é claro que isso pode acontecer. E se for e houver identificação desse favorecimento indevido e uma tentativa de burlar essas investigações, isso pode acontecer, ou seja, pode ser decretada a prisão preventiva. Não se esqueçam que um dos fundamentos para que isso ocorra é esse aprofundamento das provas e eventual tentativa de obstrução delas, ou perspectiva de fuga, eventualmente, dos envolvidos. A princípio, para aqueles que esperam uma prisão aí espetaculosa, pelo que está até o momento, e a gente sabe que há um sigilo ainda em parte desse procedimento, ainda não é o caso, mas se discute muito em Brasília os contornos que isso vai dar, a representação aí do ex-presidente ainda pouco manifestando sobre o tema. Os filhos do presidente tentaram, falar alguma coisa, mas ainda assim muito timidamente, e de certa forma a gente sabe, e já vem sendo divulgado, que isso abalou bastante o ex-presidente.
porque você vê que uma coisa é criar no entorno do presidente, o ex-presidente, uma confabulação de que ele liberou as mortes, ou seja, ele liderou esse processo que matou 700 mil pessoas. Isso fica muito, não é muito palatável aí para o senso comum, ou seja, não é tão perceptível. Agora, desvio de joias é algo mais concreto, né? Não é imaginário popular, né? Aquele vulgo desvio público que todo mundo debate, a pecha de desonesto. Isso já cai muito mais palatável para as pessoas, e isso tem sido feito de uma maneira que o ex-presidente até tenha desistido de convocar manifestações de apoio para o dia 7 de setembro. Havia uma intenção ali no entorno do presidente de movimentar suas bases para promover protestos em favor daquilo que se chama de lawfare, né? A questão da perseguição judicial. O ex-presidente se dizia perseguido, mas essa movimentação diminuiu bastante porque a própria base de apoio não vê mais aí uma possibilidade, ou pelo menos arrefeceu esse entendimento de promover essas manifestações, até também porque há aí um contexto político diferenciado do que havia no início do ano, muitas pessoas preocupadas em manifestar esse apoio e eventualmente sofrer um processo lá no STF, mas essencialmente o peso que essas denúncias têm colocado contra o ex-presidente e todo o seu entorno. E é claro que ainda virão novos desdobramentos, o ex-presidente anda muito abalado emocionalmente com isso, há fontes aí já divulgadas, inclusive, que ele não está lidando muito bem com essa situação, porque teme que haja aí uma tentativa de prisão, mas esses contornos políticos que esse processo vai ganhar tendem a aumentar, porque vai cair lá no Supremo e provavelmente na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que todos sabemos em que pese discussões a respeito da competência para fazer esse tipo de inquérito, eventuais excessos que a gente também observa na condução de alguns procedimentos, mas é um ministro que já mostrou por várias situações que não coaduna com essa tendência ideológica do ex-presidente. A gente aguarda e espera que o julgamento seja feito da maneira adequada, isenta e parcial. Nem sempre isso é possível, pelo menos a gente não percebe nem sempre isso lá nesse ambiente político, mas a ver como o ex-presidente vai lidar com essa situação, tendo em vista a cada dia que passa mais detalhes dessa operação sendo dispostos à imprensa e a maior pressão que se exerce para uma responsabilização do ex-presidente e do seu entorno. E a gente está de olho por aqui para informar todo mundo aqui da CBN. Rômulo, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que quanto mais essa história, né, a investigação em si, né, quanto mais ela avança, ela vai trazendo novos elementos que chamam muito a atenção, né, de como que essas transações aconteciam. Enfim, já há provas suficientes para indiciamento, inclusive, né? Então, mas chama atenção também sobre essa questão, eu acho que muita gente desconhecia o fato de chefes de Estado receberem presentes, né, de outros países. Enfim, ontem, inclusive, o Jornal Nacional trouxe uma reportagem destacando isso, né, em que condições isso é permitido, o que tem que ser registrado no acervo da Presidência da República. Eu acho que é muito importante que a população saiba disso, né, porque acaba que é um acervo do povo brasileiro, né? É do povo brasileiro. Tati, nós tivemos até pouco tempo atrás uma discussão a respeito, no próprio governo Lula, inclusive, sobre aquilo que podia ou não podia ser utilizado, porque a ideia dos presentes é ser utilizados pelo presidente durante o seu exercício do cargo. E aí nós tivemos uma norma regulamentando aquilo que era possível utilização, aquilo que não era, aquilo que era obrigatório de ser incorporado no acervo dos bens públicos e aquilo que não era necessário. Então, depois dessa normatização, ficou muito claro aquele terreno nebuloso que existia no passado, e houve a devolução de vários presentes aí nos governos anteriores. Então ficou normatizado e muito clara aquilo que se podia e não se podia incorporar seu acervo pessoal do ex-presidente. Então nós temos aí a questão de bens consumíveis, perfumes, bens de uso personalíssimo, esses sim, é claro que se incorporam ao acervo pessoal. Agora outros com relação a joias caras, patrimônio em geral, que esses presentes são
praxe diplomática. É natural que os governos entrem em contato e entreguem esses presentes mútuos, mas havia uma norma muito clara de conhecimento de qualquer assessoria do ex-presidente daquilo que podia ser incorporado ao acervo e do que não podia ser incorporado ao acervo. E pior, aqueles bens que foram vendidos estavam em sites de leilões lá nos Estados Unidos. Um item daqueles nem sequer foi recuperado. Então é muito grave essa situação, porque coloca aí uma questão de proximidade ali do núcleo mais próximo, ou seja, o núcleo mais do ex-presidente, em transações claramente ilegais e que têm contornos criminais muito fortes, né? E agora, no Supremo Tribunal Federal, a ideia vai tomar um tempo maior no Supremo, mas a previsão é de que haja aí um contexto muito complicado para explicações estapafúrdias como essa do sentimento de amor incondicional de Frederico Wassef para com o ex-presidente. Eu não sei se esse amor vai durar muito tempo quando se investigar vierem à tona outras informações de outros bens que também não foram localizados ainda. Muito obrigada, Rômulo Pinheiro, toda quarta-feira aqui com a gente na CBN, sempre trazendo análise dos fatos políticos do momento. Obrigada, Rômulo. Abraço, Rômulo. Obrigado, Tati Salgado. Forte abraço. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. 11h48.